Gente maravilhosa, a primeira leitura da Santa Missa de hoje é de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 7 a 10. A tua luz brilhará como a aurora. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto. E a gente nota que existe mais pessoas preocupadas nos seus próprios bens, né? Em ter o seu dinheiro, o seu apartamento, né? Poucos são aqueles preocupados em repartir o que tem. E está também escrito na palavra: acolhe em casa os pobres e peregrinos, e poucos são aqueles que acolhem. Dentro da nossa família, a gente escuta: quando você estiver pobre, não apareça na minha casa, porque eu não vou te dar ajuda, já que eu tenho uma boa vida e eu quero conservar essa boa vida. Esse apartamento é maravilhoso, de boa localização onde eu moro. Isso é falado por pessoas que foram criadas na igreja. Isso passa dentro das famílias, tem essa situação. Então fala: acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quem é que quer acolher o pobre na nossa realidade? As pessoas da igreja mesmo, elas é difícil. Tem gente que não abre nem a casa para dar um copo d'água a alguém que pede, né? E é ministro da igreja, vai lá falar a pregação para as pessoas, vai introduzir a Santa Missa, mas a pessoa ela não abre a casa para dar um copo de água a alguém que está pedindo. Então tá falando: quando encontrardes um nu, cobre-o, não desprezes a tua carne. Mas a gente anda na rua e a gente vê que tá tanta gente dormindo na rua, né? Tá dormindo nas calçadas, as pessoas vão para as igrejas e as pessoas estão lá na rua dormindo. Pouco se faz por essas pessoas, né? E quando tá em época de frio, época de chuva, então, né? As pessoas, de fato, é muita palavra, mas pouca ação. Então brilhará na luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Mas é tanta maldade no mundo que está todo mundo morrendo. As pessoas da igreja estão tudo doente, porque as pessoas ficam aí fazendo o quê? Balançando o chaveirinho, rindo da cara dos outros e fazendo bullying, né? Bebe, bebe, bebe para rir, fazer muita risada, deboche da cara das pessoas e vai se alimentando a maldade. Primeiro vai puxar o saco daqueles padres da igreja, que são maravilhosos. Sai da igreja, vai fazer ruindade com os outros, rir da cara dos outros, depois fica todo mundo doente. Tua saúde se você for, né? Há de recuperar-se mais depressa, mas a gente está vendo a saúde de estar todo mundo ficando ruim da saúde. À sua frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. A gente vê as pessoas da igreja vão visitar os doentes e os doentes estão tudo morrendo. Morre um, morre outro, morre outro. Deus não está atendendo ninguém, nem os padres estão atendendo. Deus não está atendendo. Padre, a outra bota a mão na cabeça, a outra joga água benta, a pessoa fica com sangue na cabeça e morre no hospital. E pedirá socorro e ele dirá: eis-me aqui. Deus não está vendo a prece dos religiosos. É muita maldade, muita gente desgraçada na igreja. Se destruirdes teus instrumentos de opressão e deixardes os hábitos autoritários e a linguagem maldosa,
E o que mais tem na igreja é instrumento de opressão, e gente com a língua ferina e maldosa, e gente autoritária. Faz assédio nas pessoas, as pessoas são obrigadas a serem assediados. As pessoas falam, não quero escutar, não quero falar e não quero ouvir. As pessoas, fazem assédios diariamente. E se acolherdes de coração aberto o indigente e prestardes todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. Mas as pessoas estão nessa vida obscura e nessas trevas mesmo, porque o que elas querem, o que muitos da igreja são é milicianos, a gente sabe disso. Mas o problema não é ser miliciano, o problema é que elas vão encher o saco dos outros, fazer assédio. Faz assédio e obriga, né, as pessoas a escutarem coisas que elas não querem escutar, né? E obrigam e vão fazer um inferno na casa dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Gente maravilhosa, a primeira leitura da Santa Missa de hoje é de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 7 a 10. A tua luz brilhará como a aurora. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto. E a gente nota que existe mais pessoas preocupadas nos seus próprios bens, né? Em ter o seu dinheiro, o seu apartamento, né? Poucos são aqueles preocupados em repartir o que tem. E está também escrito na palavra: acolhe em casa os pobres e peregrinos. E poucos são aqueles que acolhem. Dentro da nossa família, a gente escuta: quando você estiver pobre, não apareça na minha casa, porque eu não vou te dar ajuda, já que eu tenho uma boa vida e eu quero conservar essa boa vida. Esse apartamento é maravilhoso, de boa localização onde eu moro. Isso é falado por pessoas que foram criadas na igreja. Isso passa dentro das famílias, tem essa situação. Então fala, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quem é que quer acolher o pobre na nossa realidade? As pessoas da igreja mesmo, elas é difícil. Tem gente que não abre nem a casa para dar um copo d'água a alguém que pede, né? E é ministro da igreja, vai lá falar a pregação para as pessoas, vai introduzir a Santa Missa, mas a pessoa ela não abre a casa para dar um copo de água a alguém que está pedindo. Então tá falando, quando encontrardes um nu, cobre-o, não desprezes a tua carne. Mas a gente anda na rua e a gente vê que tá tanta gente dormindo na rua, né? Tá dormindo nas calçadas, as pessoas vão para as igrejas e as pessoas estão lá na rua dormindo. Pouco se faz pelas essas pessoas, né? E quando tá em época de frio, época de chuva, então, né? As pessoas, de fato, é muita palavra, mas pouca ação. Então brilhará na luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Mas é tanta maldade no mundo que está todo mundo morrendo. As pessoas da igreja estão tudo doente, porque as pessoas ficam aí fazendo o quê? Balançando o chaveirinho, rindo da cara dos outros e fazendo bullying, né? Bebe, bebe, bebe para rir, fazer muita risada, deboche da cara das pessoas e vai se alimentando a maldade. Primeiro vai puxar o saco daqueles padres da igreja, que são maravilhosos,
sai da igreja, vai fazer ruindade com os outros, ri da cara dos outros, depois fica todo mundo doente. Tua saúde, se você for, né, há de recuperar-se mais depressa, mas a gente está vendo a saúde de todo mundo ficando ruim da saúde. À sua frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. A gente vê as pessoas da igreja vão visitar os doentes e os doentes estão tudo morrendo. Morre um, morre outro, morre outro. Deus não está atendendo ninguém, nem os padres estão atendendo. Deus não está atendendo. Padre, a outra bota a mão na cabeça, a outra joga água benta, a pessoa fica com sangue na cabeça e morre no hospital. E pedirá socorro e ele dirá: eis-me aqui. Deus não está vendo a prece dos